Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, olha eu aqui hoje de novo. Um beijo pra todo mundo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder todo dia nossos vídeos às 11h30 que sai pra você. Comentem o que você acha desse vídeo e se puder apoiar nosso canal pra continuar firme e forte nas obras diárias pra vocês, o link pra contribuição é o comentário fixado, a descrição do vídeo, o QR Code do lado esquerdo, qualquer valor ajuda demais. Um beijo e bora pro vídeo. Esse capítulo começa com o nosso prota perguntando para Yu Xuan o que ela tinha pegado, e ela fala que parece ser algum tipo de arte secreta, mas ela não sabe se vai ser útil para ela ou não. O homem do caixão também jogava muitas coisas que são inúteis ou estavam danificadas, e nosso prota meio sem graça questiona: "Ah, então isso também acontece?" Deixando ela sem palavras, e percebendo algo sombrio ele olha para baixo quando vê o homem do caixão parado na cratera. O bichão tava paradinho lá sorrindo no meio da fumaça e nosso prota apreensivo encara ele que sorria muito quando seus olhos começam a brilhar. E o Xuan fala: "O homem do caixão parece estar olhando para nós?" E nosso prota fala: "Ele está olhando para mim, mas o que ele quer?" O carinha lá, o mestre da seita lá do relâmpago, sei lá, fala: "Por que ele está olhando para aquele pirralho da corajosa União Independente?" E seu colega responde que não sabe, mas será que ele tinha alguma coisa especial nele? Nessa hora o Coisa Feia, exalando aquela técnica venenosa dele, fala: "Haha, encontrei um." Joga o caixão no chão, abre ele e sorrindo, uma enorme força de sucção sai dele puxando nosso prota que grita: "O quê? O que está me sugando?" Ele ergue sua mão desesperado e o Xuan grita por ele, tentando contudo pegar sua mão, mas vemos que ela não conseguiu ajudar nosso prota e ele é sugado para dentro do caixão. O Coisa Feia fecha o caixão, fica mais sério e então desaparece rapidamente. E o carinha da seita do relâmpago lá, sei lá, fala: "Algum de vocês já ouviu falar sobre o homem do caixão capturando alguém?" Seu colega fala: "Eu ouvi dizer que quando o homem do caixão aparece há 10 anos atrás, ele capturou alguém antes de desaparecer." O outro questiona: "Algo como isso realmente aconteceu? Que tipo de pessoa ele capturou?" O cara fala que não sabe, ele só ouviu alguns rumores. E enquanto vemos o Lorde da cidade conversando com Yu Xuan e a Lolizinha, vemos os figurantes falando: "O que há de tão especial sobre aquele garoto da corajosa União Independente?" E o outro figurante fala que eles deveriam perguntar para as pessoas que estavam perto dele, e vemos eles indo em direção a eles. Frente a frente, um deles fala: "Parece que aquele garoto não tinha nada de especial." E o outro questiona se eles estavam preocupados com ele e qual eram seus relacionamentos. E o Xuan sem graça fala: "Bem, ele... Na verdade nós somos apenas amigos." E o Lorde da cidade fala: "Irmãos, se for conveniente, por que não me acompanha até a cidade da corajosa Independência? Todos nós podemos sentar e discutir com calma o que aconteceu aqui." E o cara fala: "Certo." Algum tempo depois vemos nosso prota abrindo os olhos grog. Ele estava meio que preso em uma cela. E enquanto ele tentava recuperar seus sentidos, ele ouve alguém falando: "Senhor, o escravo do caixão parece ter enviado uma nova pessoa. Aparentemente, o novato é um jovem fraco. Será que ele tem alguma habilidade útil?" E outra voz, chamando a atenção do nosso prota, fala que não tem por que se preocupar com isso. Em todo caso, ele não tinha nenhuma expectativa. Não sabemos se será útil, mas se não for, ao terminar o prazo de 10 anos, ele vai ser morto e será o fim de tudo. E o outro fala que estava certo. A sua Senhor Lee parecia determinada em cumprir o estimado desejo de tantos anos dos seus ancestrais. Por outro lado, Senhor Shu está tendo maior progresso. De fato, não tem nada de errado em ficar aqui. E o outro fala: "Esqueça, nós só precisamos fazer nosso trabalho." Quando vemos dois capirotinhos chegando falando: "Ei, ainda não acordou?" E o outro fala: "Levanta, venham com nós, nosso Lorde quer ver você." Fora da caverna, nosso prota vê um assentamento e olhando pra frente ele fica assustado ao ver uma enorme mansão. Ele é escoltado por um corredor de servos e vemos uma mulher no trono falando: "Tem sido difícil para o senhor do escravo do caixão. Ele recebeu algum ferimento dessa vez?" E sua subordinada fala que foi apenas um pequeno trauma na pele. A mulher olha pra frente encarando nosso prota e fala: "Humano, qual é seu nome?" Nosso prota, meio que descontente, questiona a raça do capiroto, chamando a atenção da mulher, e então sorrindo ele fala: "Você realmente é da raça do capiroto? Esse lugar é dentro do território demoníaco? Por qual motivo vocês me capturaram?" A serva fala: "Imprudente! Responda as perguntas da minha senhorita e não faça nenhuma pergunta desnecessária. Se eu ousar falar coisas sem sentido, vou arrancar sua língua fora. Você acha que estou apenas tentando te assustar?" E nosso prota fala: "Sim", deixando ela mais irritada que fala: "Seu..." A capirotinha no trono fala: "Está tudo bem, está tudo bem." E então questiona: "Você não está com medo?" Nosso prota, cruzando os braços sorrindo, fala: "Vocês me capturaram, mas não me machucaram ou selaram meu que verdadeiro ou minha consciência divina. É óbvio que vocês não querem me machucar." A capirotinha lindinha se levanta falando que a reputação da raça humana por serem astutos é merecida. Nosso prota sorrindo fala: "A astúcia da raça humana é tão merecedora quanto a ferocidade brutal da raça demoníaca."
Sorrindo, ela fala: ótimo, já que você é esperto, você deve ter alguma ideia de como precisamos da sua ajuda, certo? E nosso prota fala que não sabe do que precisam dele, mas você gostou tanto que mandou até um mestre no domínio Sante para me trazer até aqui. Se for conveniente, poderia explicar para mim? A capirotinha fala: é por causa da sua energia espiritual. Afinal, ele tinha o mar do conhecimento abrasado, certo? Nosso prota fala: exatamente. Ela pergunta: você poderia liberar completamente a força da sua energia espiritual para que possamos ver qual potencial você tem? E ele fala: certo, mas eu ainda tenho algumas perguntas, e ela fala que vai responder todas elas para ele. Nessa hora, exalando muita energia, ele fala: fechado. E então assusta ela, que levanta sua mão rapidamente, exalando um pouco de energia e cobrindo todos os seus subordinados com uma cúpula de proteção. Assustada, ela fala: isso foi inesperado, sua consciência divina é mais poderosa do que a sua cultivação. Você encontrou algumas raras oportunidades? Nosso prota fala: isso é assunto meu, agora você poderia responder as minhas perguntas? E ela fala: talvez na próxima. Nosso prota irritado grita: você mentiu pra mim, vou lembrar disso! E ela responde que enganar os outros é uma habilidade que ela aprendeu com os humanos. Um capiroto estranho pra caramba olha para nosso prota questionando: esse é o humano que o senhor escravo do caixão enviou dessa vez? Ele parece mais fraco que o último, pra que vai servir esse inútil? Fazendo nosso prota se irritar. Um velho ao fundo grita: Xujian, mostre mais respeito! E ele se curva educadamente falando: saudações, senhor Li! Eu ouvi que o senhor escravo do caixão mandou outra pessoa, então decidi vir até aqui para avaliar o seu valor, mas agora que vi ele, devo dizer que estou meio desapontado. E a capirotinha se sentando fala que ele ainda tem tempo para mostrar o seu valor. O capirotinho, abrindo seus braços, fala que era melhor apenas matar ele. Assim eles podem evitar dar falsas esperanças aos seus povos pelos próximos 10 anos de desperdiçar tantos recursos preciosos. O velho ao fundo fala: Xunjian, você esqueceu as regras criadas pelos seus ancestrais? E o capirotinho se vira gritando: só estou dizendo a verdade, o destino do nosso clã não deve ser entregue a um pirralho desconhecido da raça humana. E mesmo sem pedir a ajuda de um estranho, eu vou liderar o nosso clã e liberar dessa prisão. E voltando a encarar a capirotinha, ele questiona: Senhor Li, o que você me diz? Ela responde que está muito feliz em saber que o Senhor Xinjian tem sentimentos tão fortes pelo seu clã, é realmente uma benção para o seu povo. E então ela espera ansiosa pelo dia em que o Senhor Xujian vai conseguir tal resultado e cumprir o estimado desejo dos nossos ancestrais. E o capirotinho, virando para nosso prota, diz: pirralho da raça humana, é melhor você tomar muito cuidado. Você não está mais no mundo lá fora, e parte deixando nosso prota apreensivo. A capirotinha chama sua subordinada falando: Guné, leve ele para descansar, que fala sim. Partindo, ela fala: venha comigo. O velho, se desculpando, se curvando, fala: Senhor Li, a atitude do Xujian está se tornando cada vez mais excessiva. E a mulher ao seu lado fala: senhorita, quanto mais você ser benevolente com ele, mais ele vai se tornar arrogante. Devemos ensinar uma lição para que ele conheça o seu lugar. E a capirotinha sem graça no trono fala que vai levar esse aviso em consideração, e eles dois poderiam voltar agora. Depois de pensar bem, vai enviar alguém para notificá-lo, e os dois partem. Já lá fora vemos nosso prota questionando: aquele Junjian não parece muito se importar com a posição da sua senhorita, não é? E a mulher irritada fala que ele era um maldito. Se não fosse pela senhorita ter um coração tolerante, ele já teria morrido muitas vezes. Nosso prota sem graça fala: bem, você poderia me contar agora que lugar é esse? Vocês me capturaram, mas o que exatamente vocês querem que eu faça? Ela se vira questionando: você acha que eu não sei que está apenas tentando tirar algumas informações de mim? No entanto, você pode ficar tranquila, nós não vamos machucá-lo. E nosso prota fala que o importante é que eles precisam do seu mar do conhecimento abrasado para fazer aquilo que precisam, certo? Depois disso vemos nosso prota num lugar muito belo, com tesouro, sei lá, um caldeirão, e a mulher falando: a partir de agora, esse lugar será sua nova residência, assustando nosso prota. Ela fala que ele não precisa se preocupar com nada, eles vão preparar tudo o que precisa. Mesmo que ninguém esteja monitorando seus movimentos, é melhor nem pensar em tentar escapar. Não tem lugar para você se esconder, esse lugar é um espaço selado e não tem para onde fugir. E partindo, fechando a porta, ela fala: certo, te vejo amanhã. E nosso prota tenta falar: espera, mas já era tarde demais. Ele chega perto da porta, passa por ela, fica em dúvidas percebendo que era um portal sem saída. Ele encara o caldeirão falando: um caldeirão medicinal. É na verdade uma fornalha que foi usada para fazer alquimia. Esse lugar parece ser a residência de um mestre alquimista. Esses livros antigos e todas essas anotações devem estar relacionados com alquimia, certo? E dentro dessa caixa deve ter materiais de alquimia. E então, vemos ele sorrindo muito para isso. Algum tempo depois vemos ele lendo relaxado no chão, enquanto uma sombra o vigiava lá atrás.
O tempo foi se passando, alternando entre o sol e a lua. Logo, um mês já tinha se passado. A garotinha que vigiava nosso prota pensava, esse humano é realmente um pouco estranho. Nessa hora um portal se abre chamando sua atenção. Vemos a capirotinha líder lá chegando e ela falando, saudações senhorita, que questiona como ele está se saindo. Sua subordinada fala que ele era um pouco interessante. Ele passou todo o seu tempo estudando os livros antigos deixados pelos antigos alquimistas e não tentou fugir desse quarto. Ele também não demonstra comportamento de irritado ou hiperativo. Hehe, senhorita, você acha que ele é um idiota? A capirotinha fala que ele definitivamente não era um idiota, mas olhando para ele, parece que ele está um pouco interessado no caminho da alquimia, e isso vai poupar alguns problemas. E diz para ir abordar ele. Até agora ele está se comportando muito bem, então deve estar tudo certo contar algumas coisas para ele. E enquanto nosso prota lia relaxado, alguém tosse chamando sua atenção. A serva irritada fala, a senhor Lee veio te visitar, levante rápido e a cumprimente. Nosso prota nem se vira falando, não me atrapalhe, espere até eu terminar de ler isso, irritando ela que fala, seu! Só que antes dela explodir, a capirotinha para falando, está tudo bem, eu posso esperar. Algum tempo depois, nosso prota fecha o livro, se senta e a capirotinha questiona, terminou? Como foi? Nosso prota fala que aprendeu algo, ele já pode entender o motivo para eles trazerem até aqui. Parece que eles vêm capturando um bom número de pessoas com o mar do conhecimento abrasado, certo? E questiona, por quê? Você tem algum problema em alquimia que precisa resolver? Algo como refinar pílulas? Ela responde que sim, eles precisam refinar uma certa pílula e apenas um alquimista com o mar do conhecimento abrasado consegue refinar. Nosso prota debochando fala, acontece que eu até quero me tornar um alquimista. Se suas condições forem boas, eu não me importo em ajudar. E a serva fala, seu maldito sem vergonha! Ao longo de vários anos, o senhor escravo do caixão capturou e nos enviou 12 pessoas. Cada um era um mestre melhor do que o outro, mas nenhum deles foi capaz de completar o nosso pedido. O que faz você ser tão confiante dizendo que vai conseguir quando todos os outros falharam? Nosso prota fecha os olhos falando, isso é problema meu, você não precisa se preocupar com isso. Além disso, você deveria ter mais esperança que eu vou conseguir, não acha? Sem graça, ela desvia o olhar falando, nós temos muitas esperanças que você vai conseguir e nos libertará de nossa prisão, pois só assim seremos capazes de sair desse pequeno mundo independente. E nosso prota questiona, um pequeno mundo independente? A capirotinha fala que o mundo que eles estavam agora era um pequeno mundo independente. De acordo com as lendas, em tempos antigos, quando um extraordinário e poderoso mestre lutava, ele frequentemente criava pequenos espaços independentes. Nós referimos a esse espaço como um pequeno mundo independente, e nosso prota pensa, então a herança da caveira maligna e a dungeon do legado eram pequenos mundos independentes? Ela fala que por causa de um problema com seus corpos, eles não conseguem sobreviver fora desse mundo, e então precisam de um tipo especial de pílula que deve ser refinada para arrumar os defeitos de seus corpos. E nessa hora, lembrando de algo, nosso prota pergunta sobre o homem do caixão, por que ele consegue andar livremente lá fora? Ela diz, você deve estar se referindo ao senhor escravo do caixão. Ele já está morto, mas por meio de uma habilidade especial, ele é capaz de manter um maior nível de consciência. Sobre a sua verdadeira identidade nós não sabemos. Nós nem sabemos quantos anos ele tem ou quando a missão dele começou. A única coisa que sabemos é que ele sempre existiu. O sangue vermelho que ele carrega em seu corpo é atualmente o selo desse pequeno mundo independente. É dito que o senhor escravo do caixão está literalmente carregando nas costas o destino de milhares de membros do nosso clã. E nosso prota questiona se ela estava dizendo que se alguém tiver sucesso em roubar o sangue vermelho do homem do caixão e destruí-lo, e ela se levantando, fala que esse mundo vai entrar em colapso e todos serão mortos após ser sugado pelo vazio. E nosso prota fala que eles nem tinham o próprio destino em mãos. E ouvindo isso, ela fala que agora o destino deles estava nas mãos do nosso prota. Então, para conseguir sair o mais rápido possível daqui, ele deve se esforçar bastante. Depois disso, já vemos nosso prota praticando alquimia. O caldeirão brilhava, as ervas e os conhecimentos do livro passavam por ele, e nessa hora, enquanto o caldeirão brilhava muito, nosso prota olha para frente abismado. Feliz, ele fala, foi um sucesso! Uma pílula de classe terra de grau superior! E ao fundo, vemos a garotinha olhando para ele feliz falando, ele não é ruim. E nessa hora ela se assusta quando alguém questiona, como vai o progresso dele? Vemos a capirotinha ali lá, o velho e a outra mulher que estava com ela no salão antes. E a serva se curvando fala que ele era um pouco surpreendente, mas ele era muito talentoso na alquimia. Pode dizer que antes ele não tinha muita experiência em alquimia, mas agora ele consegue facilmente refinar uma pílula de classe terra de grau superior. Em alguns dias eu acredito que ele vai conseguir refinar uma pílula de classe heavy. E a capirotinha questiona, ele é realmente tão talentoso assim?
E o figurante ao lado fala que se o garoto continuar progredindo nessa velocidade, em 10 anos ele vai realmente ser capaz de refinar uma pílula de classe Sante. A mulher ao seu lado fala que a performance dele realmente era tranquilizante, mas ainda tem um grande problema em sua frente. E a serva questiona qual problema. A capirotinha de cabelo azul fala, os materiais. Esse pequeno mundo que vivemos é misterioso e vasto, mas os materiais produzidos ainda são limitados. Após tantos anos sendo coletados, a saída não está mais tão boa como antes. Eu não sei se os materiais que temos vai ser suficiente para treiná-lo até se tornar um alquimista de classe Sante. Não temos o suficiente. E a serva em choque questiona, o que vamos fazer? Não podemos pedir para o senhor escravo do caixão colher algumas do mundo exterior? E a figurante atrás fala que não tem como comunicar com ele para poder fazer algum pedido, e o velho fala que nos últimos 100 anos, Xu Jian nunca ofereceu ervas à cidadela do deus capiroto. Ele deve possuir muitas armazenadas. E a mulher questiona, você quer ir pedir para ele? Esqueça, ele não vai te ouvir. E a serva fala, a Senhor Li é a lorde da cidade do deus capiroto, e cada membro do nosso clã deve obedecer às suas ordens. Se Xu Jian ousar ignorar, ele então é culpado de querer se rebelar. E a mulher sobria fala que já faz alguns dias que ele está querendo se rebelar, e a capirotinha fala que por enquanto eles vão ignorar Xu Jian. As ervas que tem ainda são suficientes para usar por algum tempo. Eles podem discutir sobre o assunto quando se tornar um problema real, e se virando, ela pede para Gunwer continuar cuidando do nosso prota. Se ele precisar de algo, se não for um problema, faça seu melhor para satisfazê-lo, e ela fala, sim, entendido. Nessa hora ela se assusta com uma voz dizendo, já está indo embora? Era nosso prota questionando, podemos conversar um pouco? Ela se vira para ele e vemos rapidamente os três aparecendo na frente do nosso prota questionando qual é o problema, o assustando. Ele questiona, como devo te chamar? E ela reluzente fala que seu nome era Li Rong, e os dois atrás dela são Han Fei e Hua Mo, e nosso prota pode chamá-los como achar melhor, e nosso prota feliz fala, Han Fei, eu apenas me senti um pouco familiar com você, fazendo a capirotinha questionar, o que você disse? Irritada. Sem graça, nosso prota fala, não entenda errado, eu apenas conheço outra mulher que tem um temperamento muito parecido com o seu. Em todo caso, vamos falar sobre o que importa, e Li Rong questiona, o que você gostaria de dizer? Sorrindo, nosso prota fala, já que você disse, nós agora estamos em um relacionamento de cooperação, então eu vou direto ao ponto. Para ser honesto, eu sei que você ainda está escondendo algumas coisas de mim, mas agora eu posso estudar alquimia sem me preocupar. Então eu não vou perguntar nada sobre o que está acontecendo, afinal todo mundo tem seus próprios segredos. Mas se você quiser que eu realmente seja mais rápido, vai ter que me pagar um pouco mais. Se eu não tiver mais benefícios, vou me sentir meio desconfortável. E Han Fei fala, você quer mais benefícios? Já ganhou muita coisa e ainda quer mais? Nós não limitamos a sua liberdade como forma de te mostrar respeito. E nosso prota balançando as mãos fala, então talvez, quando eu me tornar um alquimista de classe Sante e estiver ajudando a refinar a pílula que precisam, eu possa acabar acidentalmente cometendo alguns enganos, fazendo ela gritar, você tem coragem! Li Rong fala, eu acredito que se atendemos os seus requisitos, não vai ter necessidade de fazer essas coisas, não é? Contando que seus pedidos não sejam exagerados, nós vamos atender sem perguntar, o que você quer? E nosso prota sorrindo fala, o mar do conhecimento abrasado, assustando os três. Li Rong fala que realmente eles têm os 12 mares do conhecimento abrasado que foram selados deixados por cultivadores da raça humana. São daqueles que foram enviados pelo senhor escravo do caixão durante todos esses anos. E nosso prota vai querer todos eles. Se ela o der, ele vai completar o seu desejo, deixando ela pensativa que fala que já pensaram em tentar usar mares do conhecimento abrasado para criar seu próprio alquimista. Mas sempre que um membro do seu clã tentava absorver o mar do conhecimento abrasado, mesmo que seu físico da raça do capiroto seja incrivelmente forte, por razões desconhecidas, não é bom com a alquimia. O mar do conhecimento deles eram rapidamente incinerados, os levando até a morte. E nosso prota fala que sua raça do capiroto é interessante. A força física que eles possuem é bem maior do que qualquer outra raça, mas por que não consegue estudar alquimia? Huan Fei fala que não é como se ninguém da raça do capiroto pudesse ser proeficiente com alquimia. O alquimista mais notável de todo o continente Tangxuan veio da sua raça do capiroto. Até mesmo os grandes mestres da raça humana não eram nada diante dele. E nosso prota questiona, existiu tal pessoa? Quem era ele? Li Rong fala, os mares do conhecimento abrasado que temos não são de grande uso para nós. Então se você quiser, podemos dar para você. Mas você pode garantir que vai refinar a pílula em segurança e não vai morrer? E nosso prota feliz fala, você acha que eu sou alguém que age de forma imprudente arriscando minha própria vida? Apontando para ele, ela fala, então eu vou concordar com seu pedido. Espero que você não faça nada arriscado. E sorrindo, nosso prota fala que ficou feliz em fazer negócio com ela.
Partindo, ela fala que vai mandar para ele amanhã os mares do conhecimento abrasado, e sua serva irritada aponta dizendo para ele se lembrar que só tem 10 anos. No dia seguinte, vemos ela séria carregando vários frascos. Jogando na frente do nosso prota irritado, ela fala que ali estavam as coisas que ele pediu, e quando o nosso prota pega um frasco, ela questiona: o que você está fazendo? Nosso prota fala: quebrando o selo e absorvendo, e ela questiona: você ficou louco? Se você tentar absorver tudo de uma vez, será queimado até a morte, igual aos membros do meu clã quando tentaram. Por favor, me diga que só está brincando. E nosso prota questiona: você acha que eu estou brincando? Ela questiona: não tem um jeito mais seguro? A Senior Lee pensou que você tinha uma maneira segura de absorver, senão ela nunca teria te dado isso a você tão facilmente. Se seu plano era esse, então... E se virando, ela fala: espera, eu vou buscar a Senior Lee, espere até ela chegar. E nosso prota fala que isso era realmente o que estava planejando desde o começo. Agora, se ela não quer morrer, fique longe daqui. E ela assustada fala: não age de forma precipitada antes da Senior Lee chegar. Mas nessa hora já se assusta com tanta energia e Yang surgindo. Ao longe ela olha para nosso prota, absorvendo tudo como se fosse uma fornalha, e fica totalmente em pânico quando toda aquela energia selvagem circulava seu corpo. Ao longe, assustada, ela fala: isso é... Vendo aquilo tudo queimando, e já vemos nosso prota cultivando todos eles de uma vez. Ele abriu todos de uma vez só, e nessa hora a garotinha assustada nem percebeu que a Lirong já chegou atrás dela gritando: o que está acontecendo? Você não entregou para ele os mares do conhecimento abrasado que estavam armazenados? E ela grita: ele é louco! E Lirong questiona: por que os selos foram todos quebrados de uma vez? A serva se vira: ele mesmo quebrou, tentei impedi-lo, mas... E a capirotinha fala: ele está cortejando a morte, quando encara nosso prota sendo circulado por toda aquela energia abrasante e feroz. Só que então ela percebe que nosso prota parecia estar muito bem lá no meio de toda aquela energia abrasante, e pensa: como pode esse humano absorver todos esses mares do conhecimento abrasado tão rapidamente? O mar do conhecimento desse humano deve conter algum segredo que são capazes de eliminar todo o dano que ele deveria sofrer ao absorver tudo. Nessa hora vemos ela caminhando, e então canaliza sua energia na consciência divina do nosso prota. Já dentro do mar do conhecimento do nosso prota, vemos ele lá na sua projeção astral, enquanto toda aquela energia selvagem circulava a ele. Sem abrir seus olhos, ele fala: Senior Lee, não acha que é um pouco inapropriado espionar os segredos internos de outra pessoa? Assustando ela, que fala: desculpa, não consegui conter minha curiosidade de querer ver os métodos que você estava usando para absorver de forma segura. Nosso prota questiona: a Senior Lee não confia em mim? E ela fala: um pouco, ainda não chegamos a um ponto onde possamos confiar de verdade um no outro, então agir de forma prudente é aceitável. Apontando, ela questiona: então você pode me mostrar os seus métodos? Só que nosso prota fala que todo mundo tem os seus próprios segredos, então ele pede por favor para ela não o obrigar a fazer algo que prejudique essa sua frágil confiança. Suspirando, ela se vira falando: ótimo, então não vou insistir, mas por favor tenha cuidado. E nessa hora vemos ela se virando de novo para ele, canalizando muita energia. Percebendo isso, nosso prota avisa: Senior Lee, você não precisa me ajudar, eu posso cuidar disso sozinho. E ela fala: ajudar você é o mesmo que estar me ajudando. Só que nessa hora o olho flutuante em cima da Lotus abre, causando um enorme clarão chamando sua atenção. Ela se vira, olhando totalmente assustado para isso. Eu já tô até cansado de falar isso, mas mais uma pra coleção de waifuzinha do nosso prota no harém? Será, família? Agora vai ser uma capirotinha? Mas é isso, fica aí com as imagens dos domínios que apareceu no manhwa até agora, o nível das pílulas e os ranks, e os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistido tudo, comentado, dado seu like, se inscrito no canal, ativado o sininho de notificação, feito qualquer contribuiçãozinha pro canal, para ajudar a gente a continuar firme e forte trazendo os vídeos diários para você. O link para a contribuição tá no comentário fixado, na descrição do vídeo e o QR Code do lado esquerdo. Um beijo e até amanhã.